Olha, passamos recentemente pela Semana Nacional do Trânsito, não é verdade? Foi até quinta-feira, até ontem, né? Olha, um momento para a gente refletir sobre os acidentes que matam cada vez mais pessoas. Só para vocês terem uma noção, o índice está lá em cima. E em Macaé, mais de 20 pessoas perderam a vida no primeiro semestre deste ano, vítimas de acidentes. Cristiane olha para o triciclo com alegria e ainda sente aquela sensação gostosa de aventura. Mas em agosto de 2022, ela e o marido entraram para as estatísticas dos acidentes de trânsito. O casal voltava de uma viagem quando capotou com o veículo. O caso ocorreu na cidade de Trajano de Moraes. Os dois ficaram entre a vida e a morte. Que esse acidente ocorreu descendo a Serra de Trajano, numa curva bem acentuosa, e simplesmente o pé dele agarrou no acelerador e aconteceu o acidente, onde ocasionou eu, no caso, 5 costelas quebradas e meu marido 4. E passamos por 3 especialistas no HPM e depois fomos medicados, fomos liberados e repouso total durante no mínimo de 30 dias. A gente nunca tinha até então sofrido nenhum acidente e ocasionou isso devido ao pé dele ter agarrado no acelerador. Apaixonada por motociclismo, ela faz parte do motoclube Bacurau do Asfalto. Os integrantes prezam sempre pela segurança e respeito no trânsito. Enquanto motociclista, sempre foi bastante cautelosa com a direção. O acidente transformou o pensamento de Cristiane. Eu sempre fui muito precavida em relação a estradas, por eu fazer parte de motoclubes que nós somos muito rígidos, com atenção, com precaução. Então, mudou alguma coisa? Sempre muda, mas, como estou falando, eu sempre fui muito precavida. Então, a minha atenção fica redobrada, tanto dentro de uma cidade quanto na estrada, numa BR e tudo. A ultrapassagem só com total segurança, tanto eu quanto meu marido. Meu irmão também, que a gente só anda junto de triciclo. Ele tem o dele, eu tenho o meu. Então, é sempre bom a gente ter muito atenção, porque às vezes pode acontecer só com a gente, mas pode atingir também um terceiro. Depois do episódio, ela e o marido praticamente nasceram de novo. Apesar da gravidade, o casal não teve sequelas ou ficou traumatizado. A gente teve um livramento muito grande na nossa vida, entendeu? Então, a gente fala, a gente conversa, eu e meu marido, porque tudo a gente tem como uma lição de vida. E assim vai por diante, a gente não esquece nunca. Mas o desfecho nem sempre é positivo. Somente no primeiro semestre deste ano, em Macaé, 23 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. O índice é extremamente elevado. No período, foram registrados mais de 1.000. E em 60% dos casos, as vítimas eram motociclistas. E pelas ruas, eles estão aos montes. Dos 135 mil veículos emplacados na capital nacional do petróleo, 32 mil são motocicletas. O especialista em trânsito explica que a imprudência faz com que este grupo seja um dos mais vulneráveis. O número de imprudência, de infrações que eles vêm cometendo, de imperícia, de negligência, tem sido absurdamente grande. Tem um fator que eles querem trabalhar também, os motofretistas, querem trabalhar, o número de entrega tem que ser grande para eles poderem tirar o máximo possível de capital dali. Mas só que com isso eles estão cometendo infrações que estão levando à desatenção. O uso do celular numa motocicleta jamais deveria acontecer. Macaé hoje, de 4 acidentes que nós temos, praticamente 3 têm envolvimento com motocicleta. E se nós não nos ativermos a esses detalhes, se nós não trouxermos para cada um de nós a responsabilidade quando nós estivermos atrás do volante ou do guidão, os números vão ficar cada vez piores. Os registros são quase diários. Neste vídeo, o carro foi parar no canteiro central da linha azul, uma importante via expressa de Macaé. Neste outro, um carro desgovernado bateu em um poste no bairro Granja dos Cavaleiros. A estrutura atingiu uma mulher que estava na moto. No bairro da Glória, o carro e moto bateram de frente. No Cajueiros, 2 carros colidiram. Um chegou a capotar.
No primeiro semestre de 2023, dos 834 acidentes, 19 foram fatais. A cidade do Norte Fluminense enfrenta um crescimento considerável no número de veículos, alta de 23% entre os anos de 2023 e 2024. Mais de 42 mil circulam diariamente na área central. É preciso adotar estratégias que ajudem a melhorar a fluidez no trânsito e reduzir o índice de acidentes. A gente entende que o desenvolvimento da cidade ele tem que acontecer também com a questão de infraestrutura, e isso é um processo que já está acontecendo. Quando a pessoa utiliza o transporte público, é menos veículo na rua, e aí com isso você tem menos acidente, você tem um deslocamento um pouco mais curto, né? O seu tempo de deslocamento mais curto, e isso contribui também para a questão de acidente no trânsito. A gente trabalha no sentido de fiscalizar para que as pessoas andem corretamente, para que isso venha favorecer a própria pessoa que está conduzindo o veículo e, quem sabe, o acidente dele não venha a ser um acidente fatal ou não venha a ter sequelas seríssimas que acaba afetando não só aquela pessoa, mas também a família como um todo. A consciência do condutor é o principal fator para a mudança desse cenário preocupante. As campanhas de conscientização são fundamentais para despertar a prudência ao dirigir, principalmente nos jovens. E nós temos que lembrar a todo tempo que nós vivemos em uma sociedade. E em uma sociedade nós temos regras para aonde inicia o nosso direito, onde termina o nosso direito e inicia o do próximo. É motociclista, é ciclista, é pedestre, é veículo, caminhão, ônibus, todo. Mas só que nós temos que ter essa consciência novamente. O pedestre, mesmo sendo a parte mais frágil do trânsito, ele tem essas obrigações. Ele, quando for atravessar, procure uma faixa de pedestre atravessando a faixa. Olhe para um lado e para o outro. Não fique com a cabeça baixada, olhando para um celular, achando que todos têm que parar o trânsito para você atravessar a rua. Todos nós temos que te proteger, mas você também tem que fazer a sua parte. Conscientização no trânsito é a melhor coisa, não só na cidade, como também nas estradas.